Agora, a gente vai falar de um outro assunto importante que está bem claro nessa época do ano e com o calor que está fazendo. Como que a mudança de temperatura de uma forma brusca, ou seja, você está na rua com quase 40 graus na cabeça, que é o que está rolando agora, né? Tá muito quente. E aí você entra num ambiente com ar-condicionado bombando, que está gelado. Será que isso prejudica a saúde? Vamos entender, convidamos mais uma vez o otorrinolaringologista, doutor Alexandre Colombini. Como vai, doutor? Tudo bem? Bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Olha, eu vou falar um negócio pra você. O negócio é complicado, porque você fica fora do ar-condicionado, você frita. Se você entra nele, você começa a sentir ali que, claro que uma mudança brusca não vai te fazer bem, né? E no fundo, tudo que a gente mais quer é uma sombrinha, um lugar fresco para ficar. Exatamente. E agora com o horário de verão, que o sol fica mais tempo, né? Enfim, pensando nas horas que nós estamos ativos Sim. E acordados e trabalhando e tudo, complicado, né? Sim. O que a gente tem que pensar é que o nosso organismo, ele não consegue ter uma adaptação muito rápida a essa mudança brusca de temperatura. Então, de uma maneira geral, a gente tem que pensar que a gente tem que tentar ser uma coisa mais gradativa, mais gradual. Então, esse exemplo que você deu de a gente sai do calor e entra numa loja, num banco, no metrô e está com aquele ar no máximo, né, bem gelado, isso é muito ruim para o nosso organismo. Não é nada bom. Não é nada bom. Mas a sensação que a gente tem é de alívio muitas vezes, né? Momentâneo. Momentâneo. E depois aquilo pode ser prejudicial. Infelizmente, mais para frente a gente acaba pagando o pato com as doenças respiratórias. Puxa vida. Olha, a gente separou vários mitos e verdades envolvendo tudo isso. Tipo assim, o corpo tá quente, pelando, que você tava ali tomando um sol, aí você pula na piscina gelada. O que será que acontece? Tem vários mitos e verdades. Daqui a pouquinho você conta pra gente, claro. Peço perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Volto já. Estávamos comentando aí do quanto esse calor tá deixando todo mundo meio maluco, né? Meio pilhado. E aí você quer o quê? Você quer entrar em um lugar geladinho para se sentir bem. E que isso pode não ser tão benéfico para a saúde. A gente tem um vídeo para mostrar, doutor, que você quer explicar para a gente, né? Isso. O que acontece com essa questão da mudança da temperatura. Para a gente conseguir entender por que essa mudança é ruim, esse vídeo eu acho que é bem interessante para entender como que funciona a defesa do organismo e da parte respiratória. Tá aí, vamos rodar o vídeo então, olha lá. Então a gente observa que existem uns pelinhos embaixo, depois tem essa camada meio verde, que é como se fosse uma camada gel, e os pontinhos vermelhos e brancos são como se fossem os vírus e as bactérias. Quando está tudo hidratado, funcionando, ou seja, a umidade do ar está boa, a temperatura está boa, esses cílios eles conseguem funcionar. Eles fazem esse movimento onde eles vão conseguir remover essas partículas e aí o nosso organismo consegue defender, porque a gente está exposto a vírus e bactéria o tempo todo. Sim. Né? Independente da situação que a gente está. Quando existe uma situação de mais calor, uma mudança brusca de temperatura, essa mucosa ela resseca, os cílios eles param de funcionar. Entendi. E aí esse mecanismo de defesa do organismo ele fica prejudicado. Tá. Com esse mecanismo prejudicado, os vírus e as bactérias conseguem entrar, penetrar pela mucosa e acabam atingindo o nosso organismo e sendo o fator desencadeante das doenças. Então não é nem só a questão da temperatura, mas aí a gente está falando do tempo seco também. Isso, a gente tem que pensar que é um conjunto de coisas que fazem a gente funcionar direitinho. Então, temperatura, umidade do ar, exposição à poluição, vírus, bactéria. Então, esse conjunto de situações que vai predispor a gente a ter mais ou menos doenças. Agora, tem uma frase que eu já ouvi várias vezes e quero te perguntar se é verdade ou não. E já a gente começa com os mitos e verdades. Dizem que o ruim não é ficar no ar-condicionado, é sair do ar. Tá. O ruim, na verdade, é o que você falou na introdução, o choque de temperatura. Tá. Você está num ambiente muito frio e ir para um ambiente muito quente, ou está num ambiente muito quente e ir para um ambiente muito frio, é ruim, porque o organismo ele não tem tempo de fazer essa adaptação. A gente precisa de uma transição, o ideal seria uma transição gradativa. Para que a gente pudesse ter essa homeostasia, ou seja, o equilíbrio do organismo para a transição. Então, o ideal é que se você puder e tiver aí o seu ar-condicionado, que você mude a temperatura e colocando devagarinho. Gradativamente. Então, o ideal seria, a princípio, colocar 24 graus, estabilizou o ambiente, desce para 22. Todo mundo gosta de colocar no 16, no 18, mas isso também não é bom para o nosso organismo. O ideal seria uma temperatura em volta de 22. 22, seria né? o mais fisiológico. Que é a temperatura ideal, se a gente pudesse escolher. Sim. Vamos começar com os nossos mitos e verdades, daqui a pouquinho perguntinhas do público. Vamos ver como é que a gente, então, se sai nesse verão para conseguir aguentar, mas de forma saudável. Olha lá.
Mito ou verdade? O ar-condicionado pode causar doenças respiratórias? O que a gente tem que entender é que o que vai causar doença não é o vento frio. Né? No caso do ar-condicionado, a principal causa de doença é a falta da higiene, da limpeza, da manutenção desse ar-condicionado. Então, se você abre o filtro do ar que está parado há anos, tem fungo, tem bolor, né? Somado à temperatura fria em excesso, o que prejudica a defesa do nosso organismo. Então, esse conjunto de situações realmente predispõe a gente a ter doenças respiratórias. E o que aumenta essa questão até dessa sujeira do ar-condicionado é a poluição, enfim, e o tempo que ele fica em funcionamento. O ideal é que a pessoa sempre siga a orientação do fabricante de estar fazendo a limpeza e a manutenção do filtro, dos ductos, tanto de casa, do trabalho e do carro. Do carro também, também, né? E pingar, né, aquele jato longo, soro enfim. fisiológico à vontade. Não tem como, Quanto mais usar, melhor, mais limpo, mais hidratado, mais fisiológico vai ficar o nosso nariz. Você sabe que, morando em São Paulo, isso é quase como que algo que deve ser uma rotina, tipo tomar banho e escovar os dentes. Perfeitamente. Né, andar com o seu soro. Eu oriento todos os meus pacientes, independentes de estarem doentes ou não, fazer higiene com soro fisiológico ao longo do dia. Várias vezes por dia. Tá aí, gente, lembra disso, deixa lá o sorinho. Tem como, né? Mais um item, né? Tem garrafinha de água, o soro, a higiene bucal. Tem que cuidar. Tá aí. Vamos lá. Perguntinha. Mito ou verdade? Alergia alergia e doença respiratória é a mesma coisa? Nossa, com essa mudança e com esse calorão e com o ar e com isso e aquilo, começa a aparecer umas alergias, né? Perfeito. A gente tem que pensar que o tempo está seco, vai ter mais poluição, vai ter mais ácaro, vai ter mais pólen. Então, a gente está predisposto a ter mais contato com as substâncias que desencadeiam a alergia. Uma alergia maltratada ou mal cuidada, ela pode evoluir por causa do edema, da inflamação da mucosa para uma sinusite, né, para uma faringite. Então, a alergia pode predispor o desenvolvimento de doenças respiratórias, sim. Não tem outro jeito. E as crianças que sofrem nessa época? Crianças e idosos, né? Criança porque ainda está desenvolvendo o sistema imunológico e os idosos que, por causa da idade, têm um sistema imunológico um pouquinho mais debilitado. Ainda voltando na questão do uso do soro fisiológico, ele é a única maneira que a gente tem no dia a dia, então, de preservar esses cíliozinhos que você comentou que fazem essa limpeza, é o que, enfim, está ao nosso alcance, não teria outra forma. Hidratação oral, água, como a gente precisa hidratar nosso organismo, essa água ela é difundida pelo organismo inteiro. A limpeza com soro fisiológico, seringa, jato longo que você comentou, tanto faz, e alguns cuidados em casa de limpeza, de evitar poeira. Essa época a gente quer todo mundo ficar aglomerado nos ambientes por causa do ar-condicionado, né? Então vai todo mundo. Então essa aglomeração ela também é um fator que predispõe você a ter um maior contato com vírus e bactérias, porque sempre pode ter alguém naquele ambiente que está doente. Entendi. E aí vai ser mais fácil de transmitir as doenças. Tá aí. Então não é só no inverno, hein, gente? Verão. Não, verão também. Também é um alerta. Próximo, mito ou verdade na tela. Na saída de um local quente para um lugar frio, deve-se fazer uma transição gradual entre esses ambientes. Isso é verdade? Verdade. Como a gente já falou, o ideal é que a gente consiga fazer uma transição para o nosso organismo ter um tempo de se adaptar ao ambiente muito frio para o calor ou do calor para o muito frio. Para o muito frio. O carro é um lugar que é mais, né, isso acaba acontecendo. O carro é um lugar que a gente consegue fazer isso, porque você tem o controle do ar, né? Quando você vai num banco ou com alguma coisa, não tem muito o que fazer. Restaurante. Né? Restaurante. Principalmente quando está vazio, aí você chega mais cedo. Nossa, você já está muito bombando. frio. No carro consegue controlar. Tá aí. Dormir com, eu não sei se tem essa pergunta no mito ou verdade, mas dormir com ar-condicionado é ruim? O que acontece é que o ar-condicionado ele remove muito a umidade do ar. Então tem dois fatores. Se a pessoa deixar o ar-condicionado na temperatura ideal, por volta dos 22, tá tudo bem. E se ele não ressecar muito o ambiente. Tem que lembrar que o ar-condicionado ele tem aquele dreninho. E aquilo está tirando água do ambiente. Então quanto mais seco o ambiente ficar, mais aquela imagem do videozinho que a gente assistiu no começo vai acontecer e o nosso organismo vai ficar debilitado. Pensei a mesma coisa, a diretora, ela perguntou, e o umidificador junto? Então você põe o ar para poder ter o refresco, mas você põe o umidificador para melhorar a umidade. O que a gente tem que tomar cuidado também é se de repente a gente coloca o umidificador em excesso, o que também é ruim, porque o excesso de umidade vai predispor de repente a bolor, fungo, então o segredo é conseguir um equilíbrio. Puxa vida, e dá dó até dos bichinhos, né? Todo mundo. Meus cachorrinhos estatelados no chão geladinho com a linguinha para fora o dia todo. Tem que hidratar. Tem que hidratar, deixar sempre muita água. Botar bastante água para os bichinhos. Tá aí. Tem mais?
Vamos lá. Mito ou verdade? Manter o peito aquecido ajuda a evitar doenças respiratórias? Esse é mito. É mito? É um Esse é negócio mito. meio de vó, né? Que fala assim, não, leva o cachecol. Leva o cachecol. Tá, mas não é verdade. Na verdade, você vai estar se protegendo dessas mudanças bruscas. Mas não é o calor do teu casaco, alguma coisa que vai te proteger. Né? Tá. Então, esse é mito. Até porque, gente, o que vai trazer o problema é o vírus e a bactéria, não é a temperatura em si. Não é o calor e nem o frio. E nem o frio. Mas essa questão de um calor como esse dá aí uma, não vou dizer fraqueza. Dá uma moleza, mas né? dá uma moleza e a gente sente que às vezes abaixa um pouco a Sim, imunidade, dá né? uma moleza por quê? Saindo da parte respiratória, a gente desidrata, transpira bastante, a pressão cai um pouco porque tem uma vasodilatação. Então, pensando no organismo inteiro, a gente fica mais mole, mais letárgico, assim, por causa do efeito do calor no corpo inteiro. E E aí, a hidratação é fundamental. Até pra gente fazer exercício, nossa senhora. Fugir dos horários de pico de calor. Né? Tentar fazer mais pela manhã, no final da tarde. Não fazer exercício meio-dia. Meio-dia, debaixo daquele sol. Exatamente. São coisas que são prejudiciais. Perigoso. Tá aí. Tem perguntinha do público. Quem escreveu pra gente? Na tela. Obrigada, Sônia. Um beijo. Por que na academia o ar-condicionado é proibido? Ai, meu Deus. Sônia, troca de academia. Eu não consigo, não dá pra você ficar numa academia. Na verdade, eu acho que o fechado ar-condicionado não é proibido. Eu acho que o ar-condicionado na academia ele é só ajustado para uma temperatura mais agradável, por volta daquela 22 graus que a gente falou, que as pessoas estão fazendo prática de atividade física e tem que ter um ambiente confortável também. A sua sugestão é que fique ali nos 20, 22? 22 é o mais recomendado. Mesmo que a gente esteja ali suando e transpire muito, doutor? 22 é o mais fisiológico para o nosso organismo. Eu sou da turma do 18. Não, mas é que às vezes também você está num ambiente que tem uma máquina que não refresca o ambiente inteiro. Então tem zonas... tem que lembrar tudo isso. E outra, isso eu acho importante também a gente comentar. O ar nunca pode ser direto na pessoa, né? Não, nunca em cima da pessoa, porque vai ter um resfriamento maior na pessoa. Tem que ser pro ar. Tem que ser pro ambiente, exato. Isso também é importante. Mais perguntinha, olha lá. Mito ou verdade? No verão, usar roupas que deixam o suor evaporar e proteger-se o máximo possível do sol evita o maior impacto quando entrar num ambiente com ar-condicionado? Sim, você tendo uma roupa que permite a evaporação do teu suor e um controle melhor da temperatura, vai facilitar o teu organismo a se equilibrar nessas mudanças. Tá aí, então isso é verdade. O mais importante, doutora, é que a gente então beba muita água, pingue bastante sorinho no nariz. Hidratação. Cuide dos cães aí, dos animaizinhos, todo mundo, né? Não pode esquecer. E das crianças, não tem jeito. E o que hidrata é água, né? Água. Ele não é refrigerante. Não, é água, tem que tomar água. Muita água. Obrigada, viu? Foi um prazer. Sempre que a gente pode, então, tirar... e limpar o ar-condicionado. Sim, fundamental. Fundamental. Lembrou hoje? Se você tem aí seu ar-condicionado, lembre de limpar. Quando for fazer a revisão do carro, lembre de ser um item aí da revisão, porque tem coisa... Gente, olha que... Às vezes a gente fala assim, você vai mandar o carro para revisão porque precisa. Você pensa no óleo, você pensa no pneu, mas você não lembra do filtro. E aí vem um dia esse item, aí isso já aconteceu comigo. Você fala assim, mas daí você gasta mais. Mas é extremamente importante, até porque lá a gente não sabe quanto tempo você vai ficar dentro do carro, se é todo dia e quantas vezes por semana, aquilo está direto em você. Uma dica bem rapidinho, quando você está com mais gente no carro, tem aquela opção do ar-condicionado de ficar recirculando. Essa opção não é boa. Porque se você tem outras pessoas que estão dentro do carro e estão doentes, aquele vírus ele vai também ficar recirculando. Quando você está sozinho, tudo bem. Agora, quando tem mais gente, o ideal é não deixar essa opção clicada lá e deixar o ar de fora entrar. Atrapalha um pouco na refrigeração, mas fica com ar mais saudável. Nossa, doutor, que boa dica, né? Para quem tem bebezinho no carro, com o irmão mais velho, Exatamente. com outras situações. Tem que deixar circular. Ai, quanta coisa a gente tem que pensar. Que bom que a gente tem informação. Obrigada. Quem quiser saber mais do trabalho do doutor, vai lá no Insta para segui-lo. @doutor Alexandre Colombini, tudo junto. Doutor Alexandre Colombini. E tem um site também, doutoralexandrecolombini.com. Doutor abreviado e Alexandre Colombini, tudo junto.com, para encontrar o trabalho e mais informações. Muito obrigada. Obrigado. Ótimo verão para você, então. Vamos juntos aí tentando driblar tudo isso. Até a próxima.